Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos pra cima, porco! Obrigado pela sua presença mais uma vez no canal. Deixa seu like que ajuda demais. E do lado dos comentários ali tem o hypar, se você puder clicar ali, ajuda muito pro vídeo chegar a mais torcedores. Estamos quase aí chegando aos 9.000 inscritos. Queria agradecer demais e vamos bater 10.000 inscritos em breve. E deixa seu comentário que é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreva, você vai ter sempre os melhores reacts. Aqui, Palmeiras passou o carro no Universitário do Peru. Queria só falar uma coisa aqui antes. Ah, Júlio, o adversário é fraco, o time é ruim e tal. O River Plate ganhou desse time na primeira fase de 1-0. No Peru, achei que tinha empatado os dois jogos, o River venceu um. E no Monumental de Núñez foi 0-0. Então, e esse time estava no grupo do Del Valle e do Barcelona de Guayaquil também. E ele conseguiu classificar. O Palmeiras fez o jogo ficar fácil. Se tem times que se enrolam contra times fáceis, aí outros 500 não tira nada a grande atuação do Palmeiras. Vamos ver o que estão falando aqui após essa grande vitória e como jogaram bola o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Merece uma sequência aí nos próximos jogos. Falar um pouquinho dessa decisão um pouquinho mais ousada, talvez, de Abel Ferreira. Diferente, digamos. Diferente, tá bom. Boa definição de colocar Teve um adversário o Flaco perfeito para isso. Foi. Junto Mas com o assim, Vitor Roque. o Flaco já vinha pedindo para entrar no time há muito tempo. O Abel não queria tirar o Vitor Roque, fez uma insistência com o Vitor Roque. Flaco Lopes, artilheiro da temporada com 15 gols, hein? E o Vitor Roque chegou ao 6º gol com a camisa do Verdão. Fora os outros uns que anularam dele, senão ele já tinha mais já. O Vitor Roque cresceu até um pouco, respondeu à insistência do Abel. E aí chegou o Abel à conclusão de que podiam jogar os dois juntos. E quando ele pensa em jogar os dois juntos, a gente pensa... Difícil mudar o Flaco de posição. O Flaco é um jogador dentro da 1,90 m, é um jogador dentro da área. E o Vitor Roque, sim, o Vitor Roque talvez possa sair para se movimentar mais. E ele fez o contrário. Exatamente, essa é a grande surpresa. O Flaco vira quase um meia. E, detalhe, o Flaco Lopes jogava assim no Lanús, já tem entrevista dele, ele falando que gosta de jogar dessa forma, quando ele joga com outro jogador que tem característica ali de centroavante, apesar do Vitor Roque não ser um centroavante, ele aparece dentro da área, tudo, então essa movimentação foi importante. O Flaco Lopes ontem foi praticamente o armador do time, quem tava soltando os passes, fazendo as tabelas, era ele. Né? Ontem o Zinho, ex-jogador do Palmeiras, na transmissão da televisão, até brincaram, será que o Flaco Lopes está parecendo com você, Zinho? E ele lembrou que o Flaco lembrava no posicionamento e no estilo de jogo o Edu Manga, que foi um meia do Palmeiras nos anos 80, que tinha 1,85 m, e essa era a diferença, e é a diferença de muitos meias, né, no futebol atual, inclusive. É um meia de cabeça erguida, mais alto, com passada larga, um pouco mais lento, que foi o que o Flaco Lopes apresentou ontem, mas com muita qualidade, mais qualidade até do que a gente imaginava que ele tinha. Então, acho que foi um grande achado, do Abel. Eu acho que ele encontrou um caminho muito bom, né? Na realidade, tudo que o Lofredo falou é verdade. Acho que ele tinha uma certa resistência em tirar o Vitor Roque, queria dar espaço para o Flaco. Acho que rola um arrependimento de ter tirado o Vitor Roque na partida contra o Corinthians, porque aí ele substituiu um pelo outro, entre o Flaco Lopes, porque aí na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro... E o time o melhor do primeiro tempo naquele jogo era o Vitor Roque, né? O Abel mexeu mal lá. Não tem o que falar. Contra o Ceará, a virada acontece exatamente quando os dois estavam jogando juntos. Um gol para cada um. Vitor Roque e Flaco Lopes. Ali, depois da virada contra o Ceará, ele foi questionado, o Abel, sobre essa possibilidade. Ele falou, olha, pode ser, talvez. Aí ontem no News a gente falou disso, né? Olha, talvez o Abel esteja estudando mudar o esquema do Palmeiras, mas eu achava que era difícil ele começar o jogo assim. Mas segundo tempo, com certeza, ele vai fazer essa aposta. Mas a gente tem que fazer uma análise um pouco mais ampla. É claro que o que chama mais atenção é a dobradinha entre o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Mas não foram as únicas mudanças que o Abel fez para esse esquema funcionar. Ele, por exemplo, opta pela permanência do Michael, a gente dava como certa a volta do Murilo. Também achei. Ontem, na realidade, o Palmeiras atacava com 5 pessoas, né? Porque o Giai, que geralmente é o cara que fica, ele avançava pelo lado direito, dando amplitude pelo lado direito, junto com o Maurício. Talvez até porque do lado esquerdo o Sousa já seja aquele cara e seja um dos únicos jogadores com características de ponta, né? A gente falava aí da falta desses jogadores no futebol brasileiro e no Palmeiras também. E aí ele
opta por não entrar com o Aníbal Moreno e faz uma dupla de zaga que se dividiu em campo. Lucas Evangelista de um lado, Emi Martínez do outro, para poder dar essa proteção, porque, obviamente, o jogo ali, jogando com o Flaco e com o Vitor Roque, tinha uma responsabilidade defensiva maior para esse meio campo. E eu acho que funcionou muito bem. O Piquerez foi esse cara que se segurou mais do lado esquerdo, que é o que a gente não vê, a gente vê o contrário. Então, várias pequenas atitudes ali que o Abel fez nessa montagem do time do Palmeiras que explicam por que funcionou tanto. É claro que ele estudou muito o adversário, que joga com 3 zagueiros, e ele pensou, vou confundir a cabeça desses caras aí. E a zaga dos caras, completamente perdida, né? Vamos ser sinceros aqui, entregando os passes, errando. E como o Universitário tem uma deficiência maior do seu lado esquerdo, a parte defensiva é pior, por isso que ele foi bastante atacado ali com o Giai e não o Piquerez, que é um jogador que sobe muito mais, porque o lado mais frágil do Universitário é esse lado esquerdo defensivo, que é onde bate o Giai ali na parte ofensiva. Porque a gente vendo o jogo, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Olha, eles estão jogando juntos, mas como é que eles vão se posicionar? Demorou uns minutinhos, né? A gente assistindo pela TV, não, o Vitor Roque tá como referência, o Flaco tá logo atrás pelo meio, o Maurício rodando bastante, tendo esse apoio do Giai pela direita. Então, essa confusão que o Abel causou teve esse impacto na construção do placar do Palmeiras, que começou super cedo, né? Com o Vitor Roque sendo derrubado na área, um lançamento do Flaco no comecinho do jogo. E na sequência o Vitor Roque o Gustavo Gomes faz o primeiro gol. Aí o segundo gol também sai de uma dobradinha aí entre os dois jogadores. Então, na verdade, o Flaco e o Vitor Roque, eles são os protagonistas dos últimos 6 gols marcados pelo Palmeiras. Os 4 de ontem e os 2 também na virada contra o Ceará. Mas acho importante também destacar essas outras mudanças que ele fez para que tudo ficasse encaixadinho e desse certo nessa primeira partida de oitavas de final. Outra coisa que chamou a atenção, o segundo jogo seguido que o Felipe Anderson entra bem no jogo, né? Com mais espaço ali no lado esquerdo, tocando bola, é um cara que coloca a bola no chão, é uma alternativa importante pra gente também. E, Joana, só para fazer uma defesa do Abel, não que ele precise, nem que eu goste de fazer. Se bem que na parte técnica tática, é muito fácil você defender o Abel. É só no fora do campo, ali no comportamento, é que fica difícil. Mas na parte tática, quase tudo tem explicação. Quase tudo tem explicação. E dificilmente dá para contestar as ideias. A questão do Vitor Roque ter sido substituído pelo Flaco no jogo contra o Corinthians e não ter jogado juntos, ela é muito clara. O Palmeiras jogava com 10. Não tinha como ele tirar. Como é que ele assim, ficar com 2 jogadores ali à frente jogando com 10 contra 11 do Corinthians? Tem que fazer. A substituição tinha que ser um pelo outro. Sim, ficaria muito aberto. Ficaria muito aberto. Não ficaria aberto, mas você tá perdendo a eliminatória e ele era o melhor jogador que tava conseguindo driblar, então assim, é o risco que você tem que correr, não ter o que fazer. E assim, perdeu do mesmo jeito, mas enfim, ficaria numa situação bastante difícil para fazer esse tipo de substituição. Porque o Aníbal foi expulso no começo do primeiro tempo. Pois, quando ele vai pro vestiário, que ele faz essa modificação, o Palmeiras já está perdendo com 10. Tá? Então, o que ele imaginou? Se fizer uma exposição logo de cara no segundo tempo, eu já tomo o segundo gol e acabou o jogo. No final acabou dando a mesma coisa, mas enfim. E outra defesa. Perder pro Corinthians. O Vitor Roque estava correndo muito no jogo, né? Talvez não colocar o Flaco pudesse ser uma opção, tá? Mas colocar o Flaco sem tirar o Vitor Roque não tinha como para essa situação. Outra coisa, o Abel tenta minimizar, e a gente sabe que ele exagera, nesse caso, as derrotas para o Corinthians. Mas ele tem um ponto. O Palmeiras não pode viver pressionado o tempo inteiro só porque perdeu para o Corinthians em 2 oportunidades. Houve um período em que o Palmeiras ganhou praticamente todas do Corinthians. E agora a situação mudou, mas isso não tirou o Palmeiras, tirou na Copa do Brasil. Mas existem ainda 2 competições, principalmente a Libertadores, que o Palmeiras está na rota do título. Palmeiras já está nas quartas de final da Libertadores, tá? Não, e com a melhor campanha, né? A gente tá falando de um Palmeiras 100%, com 7 jogos depois da partida de ontem e 7 vitórias. Então é um retrospecto aí que, bom, tem
algo nos bastidores, né, de cobrança da torcida e tudo mais. Muito por isso, por esse derby. Parte da torcida, né? É por parte da torcida. Tem dois motivos para essa cobrança forte de parte da torcida, tá? Só para adicionar mais um comentário, o Palmeiras chegou a 50 goleadas na Libertadores da América. Igualou o River Plate, são os dois times que mais têm goleadas na história da Libertadores. Sensacional, né? Já é o time que fez mais gols, ganhou dentro de casa, que ganhou fora. É impressionante as marcas. Que a outra parte da torcida também sente, mas tem um entendimento de que as coisas nos últimos anos foram tão espetaculares e que, mesmo nesse ano, com alguma irregularidade, podem continuar sendo. Mesmo ano passado, o Palmeiras não ganhou os títulos principais, mas ganhou o Campeonato Paulista, ou seja, teve um título na temporada, que acontece desde que o Abel chegou. Essa parte da torcida tem esse entendimento, mas ela concorda que perder para o Corinthians é um horror. Sim. Tá? A outra parte da torcida se aproveita do fato do time ter perdido para o Corinthians e, por questões políticas, faz uma pressão sobre a comissão técnica e os dirigentes. É isso. Dentro de campo, vamos voltar para as 4 linhas. O Abel elogiou a goleada do Palmeiras, olha aí. Esta é uma equipa que este ano saíram 18 jogadores e entraram 15, alguns deles vindo da base, outras contratações. E, portanto, o trabalho que nós temos é imenso e agora é dar consistência a isto, sabendo que vamos ter altos e baixos. Mas sim, hoje foi um jogo perfeito da nossa parte, mas ainda falta um jogo em nossa casa. A minha função é exatamente essa, é perceber as dinâmicas da nossa equipa, ir à procura das melhores soluções para cada jogo. A verdade é que nós hoje fomos extremamente competentes. Queremos ir em busca da glória eterna mais uma vez, mas sabemos que há equipas também muito competentes nesta competição e nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. O futebol, tu no futebol não tens a certeza, no futebol tens probabilidades. E temos um Abel Ferreira tranquilão também. 4-0, né? Que mandou os recados dele, tá? Porque, sempre, né? O que eu acho importante dessa coletiva, né? Realmente ele estava tranquilo. Teve time aí que passou, que estava também em grupo fraco e passou apuros, né? Teve uns que nem classificaram. Porque o Palmeiras ganhou bem. Muita gente falando, o Universitário é um time fraco, mas vem de um grupo chato da Libertadores, então tem muito seu valor, né? A conquista do que esse 4-0 fora de casa. Mas todo mundo comemorou o sorteio. Não, claro, eu sei disso. Mas assim, veio de um grupo que tinha River Plate, que tinha Del Valle, que tinha o Barcelona do Equador, enfim, que tinha um grau de dificuldade ali. Mas ponto soube aproveitar as fragilidades desse time e construir esse resultado, testando esses dois jogadores juntos como titular pela primeira vez. Aí ele fala, jogo perfeito, frases fortes, difícil o Abel falar isso, eficácia. Geralmente quando ele usa essa palavra para falar que faltou eficácia, ou seja, que o Palmeiras criou muito e não conseguiu concluir. Ontem foi o oposto do mosca de padaria, né, Lofredo? A gente viu um jogo de muita... mosca de padaria. De cara. Mosca de padaria, depois me define isso, por favor. Aquele ataque que fica rolando a bola. Entendi. Fica ali por cima da... Não faz muita coisa. Não faz nada, só fica rondando. Só ronda. Perfeito. Ontem a gente viu uma atitude completamente diferente do ataque do Palmeiras, mas assim, vendo o jogo, considerando que o adversário era um adversário mais fraco e pontaço pro Abel de ter usado essa escalação nesse jogo, eu achava assim, essa escalação ela é legal, mas eu não acho que seja para todo jogo. Vamos ver o que ele fala na coletiva? E ele falou exatamente isso. Olha, não vai ser todo jogo, mas ok, temos uma solução criada aqui, que funcionou, pode ser que eu coloque novamente. Então a gente não tem garantia que essa escalação vai ser utilizada contra o Botafogo. Sobre a forma de jogar, você tem que ter formas, né? Você não pode ter só uma. O Palmeiras estava jogando com 2 caras abertos, o Sousa e o Facundo Torres cruzando muitas bolas na área. Então o Palmeiras tem mais uma alternativa agora para conseguir mudar situações de jogo que o jogo vai pedir. Se você ficar jogando só com o Flaco e Lopes dessa forma, os times vão estudar e vão neutralizar também. Agora, importante, que o Botafogo é o assunto que vem vir na sequência. Como o Botafogo não fez um placar elástico contra a LDU, provavelmente vai poupar jogador no final de semana. E é aí que o Palmeiras brilha. Isso. Porque o Palmeiras pode botar o seu time titular
né? E poupar na semana que vem, poupar no meio de semana na Libertadores. Exatamente. É uma estratégia que provavelmente será utilizada, a se aguardar, né, a confirmação. Isso. Mas que é importante também poder contar com isso, né, já que conseguiu essa vantagem gigantesca no primeiro jogo. Assim, existe um desgaste muito grande do Palmeiras, porque é uma viagem, tá? E tem altitude. Então você colocar contra o... No caso do Botafogo. Você tá falando do Botafogo, tá bem. No caso do Palmeiras, ele sai de uma viagem e vai colocar seus jogadores que jogaram essa partida contra o Botafogo. Então, esses jogadores vão entrar com desgaste. Depois eles vão descansar, ok. Mas vai ter um desgaste. Vai ter um desgaste. Cai um pouquinho por terra aquele papo de não dá pra jogar 2 seguidas, porque dá. Quando é interessante pro clube. Eu acho que é interessante. Né? E esse caso interessante. Jogo importantíssimo. Então, são avaliações que se fazem dentro do calendário. O único que fez uma vantagem assim, olha, eu posso jogar com o time titular nessa rodada do Campeonato Brasileiro. E aí ele vai ter vantagem. Esses jogadores eles teriam condição numa outra... Vamos imaginar que o Palmeiras não tivesse feito essa vantagem, tá? Eles teriam condição física de jogar no domingo, tanto que vão. Sim. Tá? Eles teriam condição de jogar. O Palmeiras não ia utilizá-los para não desgastá-los para o meio de semana. Tá? Então agora eles vão ser utilizados porque no meio de semana... Isso a gente está... Vai poder... É uma probabilidade. A mesma coisa o Botafogo. Na teoria, o Botafogo não pode desgastar os seus jogadores no domingo, porque depois no meio de semana tem uma viagem para altitude, onde precisa... Então, também é na teoria. Porque o Botafogo, se você for pensar, tanto quanto o Palmeiras, dentro do Campeonato Brasileiro, a necessidade de Palmeiras e de Botafogo para o jogo desse final de semana é a mesma, 3 pontos. É isso aí. Ó, eu sei que a gente tá falando bastante de Vitor Roque e Flaco Lopes, mas eu vou pedir pra gente seguir só mais um pouquinho, porque tem um meme rolando nas redes sociais que a gente precisa compartilhar com quem nos assiste aqui no Sport TV News. Agora a gente tá vendo uma tela dos jovens do Palmeiras. Eu queria mostrar o meme, gente. Não sei se o diretor tá com ele aí na mão. Podemos começar pelos jovens, não tem problema, como então. O Palmeiras está renovando. Do meio pra frente é interessante a juventude. Tá renovando sua equipe. Então são jogadores de 25 anos, né, no máximo. Ó, o meme aí. O meme, então. Tá aí o meme pra vocês. Ai, não dá, O que vemos aí na tela? Bom, galera, obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Deixe seu comentário o que você achou dessa vitória do Palmeiras, o que você espera pra domingo contra o Botafogo, time titular, time reserva. O time titular a gente precisa ganhar os 3 pontos pra brigar pela liderança do campeonato e já estamos nas quartas, não tem o que falar. 4-0 foi uma vantagem gigantesca. Tamo junto, galera. Aquele abraço, deixa o seu like, hype o vídeo aí e valeu pela sua presença aqui. Até a próxima aqui. Vamos pra cima, porco. Abração, é nóis.